O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, acaba atestando a culpa do presidente Jair Bolsonaro com essa censura ao caso do uso de imóveis, de compra de imóveis com dinheiro vivo. Vamos lembrar todo mundo, reportagem do UOL, de Juliana Dalpive, de Tiago Rerdi, mostrou que revelou, né, que o clã Bolsonaro, a família, o presidente, seus filhos, ex-esposa, cunhada, ex-cunhada, essas coisas, compraram, ao longo de anos, 51 imóveis usando dinheiro vivo, num país que a gente está comprando até pão francês já no débito, 51 imóveis, milhões de reais com dinheiro vivo. Aí ele chega o quê? Ao invés de trazerem a público uma justificativa para esse caso, eles nunca trouxeram uma justificativa para esse caso, decente, nunca, ficaram tentando aplicar uns engana-trouxa, dizendo, olha, não foi dinheiro vivo, foi moeda corrente, né? Que pega quem é que quer acreditar, mas na prática o UOL mostrou, inclusive uma segunda matéria que também foi censurada, né, mostrando as provas disso, né? Então, ele faz o quê? Com isso, né, ao tirar o caso que já estava perdendo tração na mídia, porque tem outros escândalos que acabam se sobrepondo, tudo volta novamente a ser discutido. O mais interessante, Diego, é que na decisão, o Demetrios Cavalcante, o magistrado, ele não fala que a compra dos imóveis com dinheiro vivo é paia, é mentira, não fala não. Inclusive, ele chama de fato. O fato investigado pelos jornalistas, né? Tudo. Ele não fala que isso não é verídico, ele não questiona isso. Ele questiona uma outra questão, uma questão de que a origem do dinheiro, aqui está se dizendo na matéria que poderia ter origem ilícita, porque vamos lembrar, a família Bolsonaro tem sido alvo de investigações há alguns anos já, na verdade desde 2018, por conta das chamadas rachadinhas, né? Que é o desvio de dinheiro dos gabinetes deles como deputados, quando o Jair era deputado, quando o Flávio Bolsonaro era deputado, quando o Carlos Bolsonaro era vereador, o desvio do salário dos servidores que atuavam como fantasmas e depois repassava para eles. E é por isso que essa discussão do dinheiro vivo. E aí o desembargador falou, não, isso aí não passou pelo crivo da justiça, e aí acabou tirando, né? Ou seja, só para, de novo, a censura não ocorre porque a justiça diz que a compra de imóveis em dinheiro vivo não aconteceu. Né? Ou seja, continua em aberto a coisa mais importante de toda essa história. Só para terminar, gente, é direito, eu escrevi na minha coluna hoje mais cedo, é direito dos cidadãos ter acesso à informação sobre os seus governantes, tanto quanto é dever do jornalista de informar. Se os jornalistas tivessem essa informação e não informassem, eles estariam cometendo um crime. E é dever também da justiça brasileira garantir que a informação chegue a todo mundo para que as pessoas tomem decisões na hora da eleição. Né? Quem quiser votar em Jair Bolsonaro, sabendo de tudo isso, ótimo, vai sofrer, mas vota, é democracia, estamos juntos. Mas as outras pessoas têm direito de saber isso antes de votar, de saber, de ter essa informação antes de votar. Agora, a informação ela vai ser, claro, instrumentalizada pela campanha do presidente para produzir peças na internet, nas redes sociais, dizendo, olha, a justiça tirou a matéria provando que não tem nada. Alerta novamente, a justiça não falou disso, e eu vou mais, é um tiro no pé do presidente, isso porque estamos no momento em que estava tudo se já, né, ficando de lado, já o pessoal, muita gente esquecendo, aquilo retoma e tem tanto material sobre o assunto sendo distribuído na imprensa que agora o presidente vai ter que novamente ser cobrado. Eu espero, inclusive, que no debate de amanhã no SBT ele seja cobrado disso, que a censura seja levantada em breve, porque já basta um presidente ameaçando a democracia. Ter também um desembargador, pelo amor de Deus. Porque, de fato, é algo muito grave, ainda que eu concorde com a avaliação que foi feita aqui, de que essa censura imposta não vai alcançar o objetivo que o senador Flávio Bolsonaro, que é o autor do pedido, tentava. Até é algo muito grave o que o Tribunal de Justiça fez contra o jornalismo e contra a democracia, especificamente nesse momento, há 10 dias da eleição. Porque se a gente for entender o papel do jornalismo no funcionamento da democracia, que é justamente o de investigar, de apurar, produzir, fazer circular as informações de interesse público, e me parece absolutamente incontestável que a reportagem do UOL traz informações de absoluto interesse público, é muito grave que ela seja censurada às vésperas da eleição, porque esse talvez seja o momento em que o jornalismo é mais solicitado pela sociedade. É o momento em que a sociedade mais precisa buscar informações, pesquisar sobre os feitos e os não feitos dos candidatos, pesquisar sobre as vidas
e as propostas que essas pessoas têm. Então, é muito grave que isso tenha acontecido às vésperas da eleição. Certamente é algo que não nos surpreende, porque, de fato, esse governo, seus familiares, seus apoiadores têm esse modus operandi de tentar impor censura sobre o trabalho do jornalismo, de tentar impor sigilo até sobre a própria carteira de vacinação do presidente, mas é muito sintomático que a principal medida do senador às vésperas da eleição seja de fazer com que uma informação não circule. É impossível que a gente não remeta a essa decisão a tempos sombrios que a gente viveu, aos tempos da ditadura militar, em que jornalistas eram não só censurados, mas também perseguidos, torturados, assassinados. Então, ainda que o objetivo não seja alcançado em termos eleitorais, o que aconteceu hoje, sem dúvida nenhuma, é muito grave, e a gente espera e se coloca à disposição para denunciar isso que aconteceu e para fazer todos os esforços para que essa decisão seja revogada o quanto antes. Olha, a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal usa como argumento para promover essa censura judicial o fato de que parte das informações viriam de um processo sigiloso. Isso não tem nenhum cabimento. O Supremo Tribunal Federal já cansou de decidir casos reafirmando a liberdade de imprensa, inclusive quando as informações divulgadas eventualmente se referem a processos sigilosos ou informações sigilosas. A liberdade de imprensa se sobrepõe aos demais interesses, e o Supremo já cansou de decidir isso, seja na censura relacionada ao Estadão, na censura recente que foi promovida também à revista Piauí, e a expectativa é que, de fato, na hipótese de um recurso chegar ao Supremo Tribunal Federal, de que essa jurisprudência seja confirmada. O receio que existe é de que, havendo 2 ministros que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro e que, por enquanto, têm manifestado alguns votos, vamos dizer, coincidentes com os interesses do presidente da República, de que isso possa fragilizar, vamos dizer assim, uma posição que tem sido histórica e muito contundente do Supremo Tribunal Federal em defesa da liberdade de imprensa. Os argumentos usados pelo desembargador, eles não têm nenhum lastro jurídico, né? E além de ser, vamos dizer assim, um erro jurídico, né? E que a gente imagina que em breve será derrubada essa decisão, isso também a gente percebe o erro político, né? O momento que vem esse ato de censura faz com que o tema se torne o centro das atenções, com razão, de todos os veículos de imprensa, porque, afinal de contas, a censura judicial a qualquer um deles é uma ameaça à democracia. E isso vindo, né, de um presidente que tem sido acusado reiteradamente de casos de corrupção, que tem reiteradamente promovido sigilo nas investigações, que tem atacado a democracia, vamos dizer assim, que só corrobora essa imagem negativa para o presidente Jair Bolsonaro a uma semana das eleições do primeiro turno. Qual